A origem das famílias de Norberto e Maria vem de cidades próximas, localizada na Renânia-Palatinado, um dos 16 estados da Alemanha, sendo a cidade de Trier-Saarburg, de onde a família Prim, os antecedentes de Norberto, vieram, e a cidade de Kornzell, onde a família Brick, antecedentes de Maria, vieram. Tanto os Prims e os Bricks saem dessa região e chegam ao Brasil, em Santa Catarina, na cidade de São Pedro de Alcântara. Depois de ambos passarem um período em outras cidades, a família Prim, no Rio de Janeiro, e Brick, em Florianópolis, chegam em São Pedro de Alcântara em 1829. Foram os tria-avós de Norberto Prim os antecedentes que fizeram parte do movimento migratório, sendo Johann Prim, Bárbara Steinbach, que migraram ao Brasil com 2 filhos, Nicolaus Prim, com 12 anos, e Johann Peter Prim, com 10 anos de idade. E foram os tria-avós de Maria Brick Prim os antecedentes que fizeram parte do movimento migratório, sendo eles Balthasar Brich Brick e Lúcia Blazer, que migraram ao Brasil com um filho, Jacob Brick. Por questões de terras inférteis, tanto os Prims quanto os Bricks saem de São Pedro de Alcântara em busca de novas terras. Com isso, vão para Águas Mornas, os Prims na região da Vargem Grande e os Bricks em Lefscheid. Por morarem em comunidades próximas, Norberto na Vargem Grande e Maria em Lefscheid, acabam se conhecendo e se relacionando até se casarem em 1938, no dia 26 de fevereiro. Permanecem em Vargem Grande até 1941 e nascem os 2 primeiros filhos, Antônio e Emília. E logo depois vão para Santa Isabel e nascem então os 11 filhos restantes. Além de Antônio Prim, nascido em 1939, e Emília Prim, nascida em 1941, os outros 11 filhos que nascem em Santa Isabel são, em ordem cronológica, Oswaldo Prim, nascido em 1943, Pedro Eloy Prum, que teve esse sobrenome diferente por erro no cartório, nascido em 1944, Léo Francisco Prim, nascido em 1947, José Prim, nascido em 1949, Isabel Prim, nascido em 1950, Nivaldo Paulo Prim, nascido em 1952, João Prim, nascido em 1954, Maria Prim, nascido em 1955, Maurino Prim, nascido em 1957, Judite Prim, nascido em 1959 e Maura Prim, nascida em 1962. A biografia de Norberto e Maria, ela pode ser entendida em cima de um tripé que vem da oração, do amor e da superação. Entendendo que com a oração e o amor você supera quase tudo e qualquer como. E isso é muito marcante na família construída por Norberto e Maria. Porque a gente nunca se prendia na reclamação, no lamento da dificuldade que evidentemente existia, mas sempre buscando possibilidades de superar a condição no qual se estava. O traço marcante ali dos encontros da família sempre são e foram a alegria, a descontração, a confraternização, as risadas daquilo que nós vivemos aqui, mesmo em momentos difíceis. E tudo isso sempre numa grande celebração, no contexto mais significativo de família. Legado esse que Norberto e Maria conseguiram construir nos 13 filhos. Norberto Prim e Maria Brick Prim eram 2 sábios, não porque frequentaram um grande tempo nos bancos da escola, mas era aquela sabedoria prática do dia a dia. Eles sabiam transformar menos em mais. Então, dentro do contexto aqui, os recursos nem sempre eram muito abundantes, então eles tinham que maximizar tudo que tinha para sustentar os filhos, os 13 filhos. Então, por exemplo, da galinha se aproveitava tudo.
as peças mais disputadas na hora da refeição era o pé, era a asa, era a cabeça, até as tripas tinham o seu valor. O frango ainda estava vivo no terreiro e alguém já era o dono das tripas quando esse frango fosse abatido. E no dia do abate, o dono das tripas já ficava de plantão, esperando ali na hora que ele pudesse então pegar essas tripas, levava para o rio, limpava, fritava, fazia ali um petiscozinho só dele e se banqueteava com esse petisco feito de tripa de galinha. Uma coisa muito gostosa. Coisas que o Norberto e Maria sempre infundiram em nós, que é aproveitar ao máximo tudo que se poderia aproveitar. Isso eles faziam dentro de uma sabedoria que eles evidentemente desenvolveram ao longo da vida, de não desperdiçar nada e sim aproveitar todo o potencial dos recursos que eles conseguiam retirar da agricultura, da criação de animais, em prol do sustento da família. Um fato interessante da vida de Norberto Prim é que ele teve 13 filhos e em nenhum momento ele conseguiu se reunir com os 13 filhos no mesmo local, no mesmo momento. Isso porque os filhos iam crescendo e eles iam também se saindo de casa para tocar a vida em outros lugares. Foi o caso do Antônio, que saiu para o seminário, depois saiu o Pedro também. E assim, os filhos foram casando. Eu sei que na morte dele, no dia do velório, do enterro, nem ali os 13 filhos não estavam, porque o José, em 1971, ele estava na Alemanha. E somente em 1974, quando José retornou da Alemanha, ali pela primeira vez, os 13 filhos se reuniram, todos juntos no mesmo lugar. Só que daí o Norberto Prim não estava mais. Então, isso é um fato interessante, eu acredito que até meio inédito, um pai com 13 filhos, que nunca conseguiu se reunir com os 13 filhos no mesmo lugar, no mesmo tempo. E esse registro eu quero deixar aqui como um fato interessante da vida de Norberto Prim. Ali embaixo temos a casa do Nivaldo e da Maria. Ali nessas estufas ficava a casa de Norberto Prim e Maria Brick Prim, onde viviam os 13 filhos. E aí a propriedade vinha ali pelos morros, aqui onde se está vendo. Aqui já começa o pasto, ali tem a plantação de morango, que na época não tinha, mas agora tem. E aí sobe aqui o morro, pasto, onde as vacas vinham pastar. E aqui fazendo um giro, segue o morro, o pasto, em cima do morro aqui. E assim vou girando e aí voltando de novo a descer o morro. Lá nós temos Santa Isabel, a BR-282 lá no fundo. E ali embaixo a casa do Manu, da Manu e do Fábio, plantação de morango e as terras que pertenciam ao Norberto Prim e Maria Brick Prim, e aonde eles criaram os 13 filhos. Percebe-se que só tem morro, hoje está tudo no mato, mas na época era tudo em plantação de cana, de milho, de feijão, de aipim, que era a base da sobrevivência da família aqui. Então aqui nós estamos no local onde ficava o engenho. Esse toco que está colocado ali, ele é um testemunho de uma das colunas do engenho que está afincado ali ainda. E quando esse engenho aqui foi construído, antes disso tínhamos um engenho em parceria lá com o Gregório Loff, e que o pai fazia melado lá.
E daí o Nivaldo lembra quando o engenho foi construído aqui, isso foi no ano de 1957, e ele quer falar como é que trouxeram lá uma peça da engrenagem. Essa peça que trouxeram lá de baixo inteira era uma roda de madeira, a gente chamava ela de estecarato. Tinha uma roda dentada que tocava a moenda da moenda de moer cana. E essa roda veio inteira lá de baixo. Eu tinha 5 anos quando foi construído o engenho aqui. E eles trouxeram essa roda inteira lá de baixo, uma turma de homens nos braços carregando ela. Até aqui, lá do engenho do Gregório Lofi, até aqui onde estava sendo feito o engenho novo. Muito bem. E ali nós temos uma vala no meio do morro ali, vê que tem 2 níveis em cima e no meio tem uma valeta ali. O que fez essa valeta ali, Nivaldo? Essa valeta foi a água, as goteiras da calha. E quando foi feito o engenho, esse morro não era esse vale ali, era tudo fechado. Aí foi feita a calha d'água que vinha lá de cima, para tocar a roda aqui embaixo. E daí quando a calha estava pronta, o pai e o Oswaldo cavaram um valinho debaixo da calha para juntar as goteiras, para não molhar tudo. E daí foi lavando, e hoje está esse valo fundo ali. Então, a erosão de gota em gota foi lavrando, foi cavando esse valo ali. Mas é isso, aqui nós estamos então documentando o local onde ficava o engenho de Norberto Prim e Maria Brick Prim. Então, aqui nós estamos de novo visualizando lá em cima onde ficava a represa, aí o caminho que a água fazia para chegar até aqui e tocar a roda d'água. Aí o Nivaldo está aqui para explicar o que acontecia aqui embaixo, lá onde está o marco memorial. O que tinha ali, Nivaldo? Ali ficava o engenho. Daqui a água pegava na calha, onde ia para a roda d'água. Daí o engenho ficava ali onde está o marco. O marco está mais ou menos no meio do engenho, onde estava o rancho. E daí ali que fazia o melado, açúcar, farinha e até cachaça, um tempo foi feito também. E ali embaixo nós temos o riozinho, que já foi batizado como Rio Dois Engenhos, porque nesse riozinho 2 engenhos funcionavam. Era o engenho aqui do Norberto Prim e Maria Brick Prim, e lá embaixo também tinha o engenho do Gregório Lofi. E depois o filho dele, Armando Lofi, também deu sequência. Então por isso que esse riozinho aqui, ele tem o nome de Rio Dois Engenhos. Então aqui nós estamos na Lagoa de Peixe, hoje, do Nivaldo. Ele cria aqui carpas e outros peixes mais. Mas isso aqui antigamente não era uma lagoa de peixe. E eu vou pedir aqui para o Nivaldo dizer o que isso era antigamente. Essa lagoa antigamente ela foi feita para represar a água, para tocar o engenho da família. A água vinha do morro, através de um valo. Aqui era represado, estocada a água. E daí depois, quando estava cheio, daqui ela saía através de um valo de novo, até que chegar lá onde ficava o engenho. Olá, família! Então, a respeito de gravar um vídeo, eu esqueci de escrever isso na minha biografia, mas eu me lembrei agora e eu quero contar aqui. É uma história muito engraçada e para o pai não foi muito engraçado, mas era a maneira que ele via de como educar os 13, que era uma turma muito grande e precisava ser na base da varinha de marmelo. Foi naquele dia que nós voltamos da roça e eu, Nivaldo e o Maurino fomos tomar banho no Tam, lá na represa. E era muito quente e nós fomos rapidinho lá tomar um banho.
Daqui a pouco nós escutamos o pai vindo lá pelo Rivel, lá de casa, tinha aquele subininha lá, e ele, onde é que vocês estão? E todo mundo na piscina, na represa. Eu e o Nivaldo saímos ligeiro, para fora, em alemão, né? E o Maurino não podia sair, ele ficou escondidinho lá dentro, debaixo da água. Acontece que o Nivaldo tinha tirado o calção dele e tinha jogado lá para baixo no pasto. E o Maurino não podia sair. Por que tu não sai? É que eu tô pelado. E aí depois os três apanharam. Eu acho que o Maurino nem apanhou, coitado. Mas eu e o Nivaldo entramos na varinha de marmelo. Tá bom, então a minha história é essa. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Wie war das Leben früher für in die Schule zu gehen? Das war nicht leicht, wenn wir in die Schule sind gegangen. Wir hatten nichts gehabt für die Füße zu tun. Wir sind immer barfuß gegangen. Und dann war das zu kalt, dann hat man keine richtige Sacke gehabt. Kurze Seierchen angetan. Und dann sind wir gegangen. Wenn wir in die Schule sind gekommen, da waren wir ganz verfriert, dass man nicht mehr konnte was machen. Da hat die Lehrerin uns in die Sonne gesetzt, dass wir warm sein können, für nachher in die Schule gehen lernen. Sonst hätte man nicht geschrieben gekriegt. Und die Hefte? Die Hefte, wir hatten keine Hefte gehabt. Der Papa hat nicht gehabt für Hefte für uns kaufen. Da hat man ein Luxische gehabt. Ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch. Die ersten Jahre. Und nachher hat der Papa uns so Hefte gemacht von so Papier, so braune Papier hat er so Hefte gemacht für uns. Und da haben wir drauf geschrieben. Wir hatten keine Hefte gehabt. Das war nicht ganz leicht, die Zeit, wo wir in die Schule sind gegangen. Und wo hat ihr die Hefte oder das Papier reingetun für das in die Schule? Da haben wir so in so Säckchen getan. Ich weiß nicht, war das Zuckersäckchen oder was das war, ich weiß nicht. Das war so Papiersäckchen, wo wir die reingetan haben. Wir hatten nichts gehabt. Wir hatten keine Maschine gehabt, wir hatten nichts gehabt. Und einfach alles arm. Wir hatten nicht groß gehabt. Então, Oswaldo, o Norberto Prim, ele construiu uma represa para tocar a roda d'água do engenho lá que ele construiu. E você ajudou a construir essa represa. Conte-nos, como é que foi isso? Quando meu pai quis trocar do engenho, trazer da onde ele estava anteriormente, ele começou a estudar e ver a possibilidade de trazer este engenho na nossa propriedade, onde ficasse então mais prático para nosso trabalho. Aí, primeiramente, ele precisou ver como fazer que esse riozinho, dois engenhos hoje denominado, fosse possível de tocar a roda d'água, e era pouca água, daí precisou-se fazer uma represa, um tampão que eles chamam, né, para então, a partir dali, tocar a roda d'água. E daí o pai começou primeiramente com um nívelzinho, o que se tinha naquela época era um nível, para fazer um nivelar, para ver até que ponto chega a água, a altura, para fazer essa tal de represa que ainda hoje lá existe. E essa eu ajudei a construir. Daí, muita pedra, né, para fazer os muros, para o tampão. Foi tudo trazido, as pedras de longe, carinho de mão, rolando, com abraço, e de todo lado nós buscava as pedras soltas que existiam na propriedade, rolando por lá próximo. E então, para encher assim um monte de pedra dentro daquele baixadão onde foi feita a represa, e foi o meu trabalho junto com meu pai. Eu tinha entre 13 e 14 anos, porque eu e o pai, nós puxava as canas tudo para o outro engenho lá no vizinho, onde era anteriormente, e depois então ali eu ajudei a fazer esse tampão, essa represa. Foi uma luta muito grande. Eu vi no meu pai, no nosso pai, um trabalhador igual a ele. Dificilmente existia do jeito como ele se sacrificava no trabalho. Não havia serviço pesado, que para ele não foi possível. Então, no caso, dizer, rolar pedra, carregar pedra, para fazer esse tampão, essa represa,
tudo. E eu era a mão direita dele, não tinha outro. Eu era o mais velho, estava com 13 anos, 14, né? Então a gente participou desse trabalho. Então por isso posso contar dessa forma, que assim foi feito esse tampão, essa represa, que nosso pai pensou, planejou, né? Deu uma de engenheiro, né, para fazer essa represa. Era isso que eu tinha por dizer, né? Tá bom? Boa tarde a todos. Eu quero contar aqui um caos que aconteceu lá pelos anos de 1960, deve ter sido, quando eu deveria ter uns 12 a 13 anos de idade. Era de praxe que, de madrugada, o pai ia para o engenho e chamava um dos filhos para acompanhá-lo, para ajudar na tarefa da moagem da cana. Quando esse serviço concluído, esse filho poderia voltar para casa. Um dia o José foi o escolhido e foi junto para o engenho. Quando ele concluiu o serviço dele, ele passou no forno e pegou uma acha de lenha acesa e veio para casa com essa acha de lenha, só que ele vinha fazendo círculos. Fazia um círculo de fogo no ar para clarear o caminho. Só que quando ele chegou na frente da casa, casualmente eu que dormia no sótão, eu olhei para fora e vi aquela bola de fogo na frente da casa e entrei em pânico, porque pensava que era o fim do mundo. E comecei a gritar, mãe, 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 e acordei o resto da casa para virem ver o que tinha acontecido. E no frigir dos ovos era o José com aquela acha de lenha que tinha feito aquele estrago todo. E ficou para a história esse meu susto que eu levei e os berros que eu dei de madrugada, acordando a família inteira. Olá pessoal, foi um grande prazer fazer quando eu fui convidado pelo meu tio Maurino Brim, quase que intimado pelo sargento Brim, para participar da biografia dos meus avós Norberto Brim e Maria Brick Brim, contando um pouco da história dos 13 filhos e também da biografia de Norberto e Maria. Eu sou Aurélio Brim, o 25º neto de Norberto e Maria, filho de Antônio Brim, o filho mais velho de Norberto Brim e Maria Brick Brim, que meu pai muito cedo, aos 12 anos, foi para o seminário e deixou a sua vida familiar. Através fazendo essa biografia, eu pude acompanhar muitas histórias a qual eu não conhecia. E também pude ver e reviver algumas histórias que eu conhecia através das visitas na casa do vô e da avó em Santa Isabel. Essa história foi pautada sempre pela fé, a religião e de muito trabalho. Portanto, foi um prazer muito grande fazer esta biografia, pois trabalho com o jornal Caranguejão, e a biografia está no nosso site. Se você quiser acompanhar, vale muito a pena ler esta linda biografia da família Prim, que está no site www.jornalcaranguejão.com.br. E esse belo vídeo que foi realizado pelo meu filho Vinícius Prim, em forma de vídeo que será perpetuado por toda a vida. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Em mim
Se eu falar, parece. Elmar, sai um pouquinho. Maurino, não fica de costa pra mim. Ele tá pra dentro toda manhã. Não, tá filmando? É, 4 horas. Cara de bobo! Cara de bobo aqui! Tá bom, desliga então, já deu.